Noite, família Bugrina. E aí, vamos chegando na live do Versão Bugrina aqui no Instagram, a live da depressão. Por que live da depressão? Porque é final de domingo, e aí já vai bater na tristeza, né? Tá acabando o domingo, já tá perto da segunda, dia de trabalhar. Quando você começa a ouvir a musiquinha do Fantástico, já começa aquela depressão, que o domingo tá acabando e que mais uma semana longa vem por aí. Vamos chegando, galera, para falar um pouquinho de Guarani. Lucas Paulo Silva, boa noite. Rafael T. Godoy, tá bem aqui, presente em mais uma live. Gustavo H. Zanotto e a Fabiola Andrade, vamos falar dela também. O Lovato, Planeta Guarani, tamo junto. Vi você em vários lances de ataque, você tava lá atrás, fazendo a cobertura do Planeta Guarani. Gui Antunes 23, boa noite, versão. É nóis, tamo junto. Ao Fabrício TDS, tamo junto, meu irmão. Salve, salve, é nóis. Ao Davi.ware12, você acha que dá pra escapar do rebaixamento ainda? Vamos falar sobre isso. Ao Eric Lopes 019, boa noite, tamo junto. É isso aí. Vamos lá. Mais um empate, né? Mais um empate em casa, Guarani 1, Brusque 1. Mais um empate ruim, né? Não foi 0x0, né? Porque o Guarani adora empatar em 0x0. Acho que nessa Série B empatou 5 jogos em 0x0. No ano empatou 6 vezes de 0x0, porque empatou com São Bernardo, né? No Campeonato Paulista. E, cara, hoje também, assim, não tivemos nada de novo, né? Mozart repetiu aí a escalação, colocando os dois últimos reforços, né? Os dois últimos reforços, né? Que vieram pro Guarani. O Jamerson e o Isaac. Muita gente falando aí que gostou do Jamerson, né? Na partida contra a Chapecoense, que gostaram dele hoje. Cara, eu ainda não consegui ver nada de especial neles ainda, tá? Desculpa aí. Sei se eu tô assim meio que desanimado, não tô conseguindo nem ver o jogo direito, né? Analisar a função de cada um. Mas vamos ver, né? Tem gente aí elogiando o Jamerson, até dizendo que é melhor que o Matheus Pereira. Mas Matheus Pereira fazia até gol, né? Então vamos ver mais um pouquinho. Vai chamando aí a galera aí. Enquanto isso a gente vai lendo aqui mais alguns comentários. Gui Guedes Pinto, Iago Lucão Careca, Bruno José, Venuto, Maxwell e Júlio César. Somem daqui. Felps 0DZ9, salve versão, salve. O Gustavo H. Zanotto, eles foram bem. Acredito que esteja falando do Isaac e do Jamerson. O Alexandre LCL, precisamos de um matador. Urgente. Bugrão da Massa aqui também. Ó, o Rafael.T. Godoy, pra mim, fraco esse Jamerson. Bugrão da Massa, bela camisa essa Umbra, hein? Essa é demais, hein? Maravilhosa. Bons tempos da Umbro no Guarani. Ô, saudade. Quando a gente tinha camisa pesada e camisa linda, né? Hoje, as nossas tradições é que fazem a camisa ser pesada, né? Porque o time mesmo não faz a camisa ser pesada. O Gustavo tá falando isso mesmo. Do Jamerson e do Isaac. Alexandre LCL gostava do zagueiro do Campeonato Paulista. Hélio Maia, tá difícil pro Bugrão sair do Z4. O Gui Antunes 23, camisa do Viola, exatamente. Na campanha de 2004, né? Que o Guarani foi rebaixado. Ai, meu Deus, péssima hora então para colocar essa camisa, né? Para lembrar de rebaixamento da A para B. Agora
Meu Deus do céu, sai fora rebaixamento da B para C. O Thiago G. Moraes aqui, ó, também. Professor Under, defendemos bem, meia armador e atacantes. Fabiano Moreira, Lucão não sabe cabecear, isso também a gente vai falar. O Gui Guedes Pinto, cadê as contratações? Aí será mais quantas derrotas? Então vamos lá. Ó, o Guarani é assim, cara. Ó, hoje eu ia pro brinco, né, cara, mas aí eu moro na Grande São Paulo e ninguém aqui da região tava com disponibilidade para ir. Cara, aí eu fiz os cálculos aqui, eu ia gastar mais de 150 conto para ir sozinho, ia acordar de madrugada, ter risco de ser assaltado no meio do caminho, pagar Uber e pagar busão e pagar Uber em Campinas, e pagar Uber na volta e pagar busão e pagar mais Uber para chegar em casa. Eu falei, vou assistir em casa. E acho que não perdi muita coisa, né? Porque o Guarani o padrão do Guarani é o mesmo, né, cara? Ele faz a pressão nos 15 primeiros minutos, depois acaba. Se o Guarani não fizer gol nos 15 primeiros minutos, acaba. O Guarani é um time muito azarado também, né? Na live passada, eu tinha dito que o Guarani é o time que mais meteu bola na trave, né? 13. Então, logo no começo do jogo, com 5 minutos, o João Vitor já meteu um cabeceio no travessão. 5 minutos de jogo, Guarani pressionando, bola no travessão do Brusque. Dia 12, 12 minutos, cabeceio do Derlan. Derlan no chão, goleiro lá fez uma bela defesa e o próprio Derlan correu, avançou para poder pegar o rebote e o goleiro fez outra defesa. Então, pressão aí do Guarani nos primeiros 15 minutos com 2 zagueiros, né? A gente precisa dos zagueiros até para isso, né? Para poder dar perigo no gol adversário. E, tipo, não teve mais nada de espetacular. E aí, no segundo tempo, o Moser já fez a substituição no intervalo, né? Tirou o Lucas Ramon e colocou o Diogo Matheus. Aí, minha primeira revolta, né? Cadê o Ludic? Ludic era, tipo, terceiro reserva. Aí, por conta aí de lesão do Diogo Matheus, por conta da saída do Matheus Pereira, que aí o Guarani já não tinha mais lateral esquerdo. Aí teve que usar os 2 laterais direito, né? Aí isso, o Ludic virou titular, fez o gol contra o Cruzeiro, aí não joga contra a Chapecoense, o seu ex-clube, a família dele toda estava lá em Chapecó, o técnico não escalou. Aí hoje o Moser vai fazer a substituição, coloca o Diogo Matheus, que estava um tempo aí afastado. Cara, não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Né? Pra mim tinha que ser Diogo Matheus, cara. Tinha que ser o Ludic. E segundo tempo aí teve essa primeira substituição. E 7 minutos já o gol do Brusque, né? Golaço. Também, no Brinco de Ouro, todo mundo faz golaço, né? Contra o Guarani. Pelo amor de Deus. Todo mundo faz golaço. O careca lá, o Álvaro, né? Tiro ao Álvaro. Ele deu um belo tiro ao Álvaro do fora da grande área, meteu um golaço. E, cara, ele teve todo o espaço do mundo para poder bater bem, né? Escolheu o canto lá, de cobertura. E na hora que ele pegou a bola e avançou, tipo, os zagueiros estavam esperando ele, né? E ele estava avançando. Veio o Júlio César, meio que para poder fazer a marcação dele, mas ele passou direto do Álvaro, foi meio que para marcar o cara que estava lá na direita. Aí nisso ele teve mais espaço. Na hora que ele foi chutar, aí que o Isaac chegou, mas aí já não tinha mais tempo, né, para poder interceptar a jogada. Aí, pum, gol do Brusque.
Vamos ver aqui. Tá chegando mais mensagens aqui. Ó, vamos lá. A última foi aqui do Fabiano, que o Lucão não sabe cabecear. O Gui Guedes Pinto também. Que mais? Ó, Renan Marcos, 07. Gostava da torcida nas antigas, que invadia aquela porra e sentava porrada em todo mundo. Cara, a gente já até comentou isso em outras vezes, que não somos a favor da violência, mas parece que essas atitudes mais radicais é que faz o diretoria e time acordar, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, parece que a pandemia trouxe afastou, né, a torcida do estádio, e parece que a torcida ainda não voltou, né, da pandemia, né? A torcida não... Tipo, ó, nossa média de público já caiu, né? Que a nossa média de público era 3.500. Hoje, 2.000, se tiver 2.500 no Brinco de Ouro, ó, já é coisa demais já. E, cara, sei lá, velho, tá muito devagar, cara. Tá muito devagar. Né? As torcidas lá fizeram reunião lá com o Ricardo Moisés no sábado. Ricardo Moisés acha que tava na casa de praia, né? De bermudinha, sentado em cima da mesa. As torcidas lá foram fazer as cobranças. Me dá 5 dias de trégua. Porra, 5 dias? 5 jogos de trégua? Um já foi, né? Um já foi. Mais 4. E aí? Ele já sabe que vai perder, né? Boa parte desses 5 jogos aí, né? Vai pegar Sport, vai pegar Grêmio. Bem lascado, né? Bem lascada a nossa situação, né? Mês que vem tem derby também. E falou que não vai dispensar ninguém, que não vai subir ninguém da base. Ou seja, é o que já está sendo feito. Ou seja, nada. Que mais aqui? Eric Zanck, Regis vem ou não vão? Não vem. Essa novela já acabou, cara. Nem adianta se iludir com o Regis. Alexandre LCL, Viola foi um fiasco, mas o Diney foi bem. Eu gostava do Diney também, hein? Ó, Fabrício Tedeschi, quando quiser vir pra Campinas eu busco você na rodoviária, beleza? Tamo junto, mano. Valeu, hein, Fabrício? Tamo junto, hein? Sempre participativo aqui. O que mais aqui, ó? Renan Marcos 07, Imobiliária Construa, patrocina o Guarani. O que mais aqui, ó? Arnaldo Sati, não temos ataque. J. Rodrigo de Grande, calma, vem gente grande aí, sempre a mesma história. Tá, você falou isso daí, então a gente já vai entrar numa outra parte da história aqui, né? Na coletiva de imprensa, né, pós-jogo, o Moser falou que vai vir um cara bom aí, hein? Vai vir um cara bom, que ele não pode revelar o nome, que esse é papel investigativo dos jornalistas, mas que vai vir um cara bom. O que é bom pra eles, né? Bom é o quê? Uma aposta? Mais uma aposta? Porque Guarani vive de aposta, vive de jogador que tá encostado, vive de jogador que tá na reserva, vive de jogador que o passe pertence de outro clube e que o outro clube paga 100% do salário, 50% do salário. Vamos ver quem é esse cara grande que vai vir. Que mais? O Arnaldo Sati, o Álvaro perdeu mais umas 3 chances. Depois do gol do Brusque, né, com 7 minutos, logo em seguida o Guarani foi pro ataque, né, cruzamento na área, cabeceio do Isaac, bateu na mão do jogador do Brusque, pênalti. Diogo Matheus foi cobrar mal. Cobrou mal, viu? Cobrou feio. Nem foi no cantinho. O goleiro, a bola assim, o goleiro se esticou,
Foi na posição certa, foi no tempo certo, mas parece que com uns kick lá do gramado, a bola passou por debaixo da mão lá do goleiro e foi gol. Aquela Fabiola Andrade, comentarista do Sport TV, falou que, nossa, foi lindo o gol do Diogo Matheus, né? Que no final do jogo ele foi até entrevistado, falaram que o gol dele foi bonito. O Diogo Matheus até ficou com vergonha, porque sabe que não foi bonito. Gui Guedes Pinto, nosso ataque não vai marcar gol até o final do campeonato. Flacar Shed. A pergunta é, o que aconteceu com o Lucão? Nem cabeçada acerta mais. Isso. Olha lá, o Gui Guedes Pinto, o Lucão tem a cabeça torta. Ai, cara, pelo amor de Deus, ó. Nosso ataque é assim. O Nicolas Careca, toda bola que cruza pra ele, ele não alcança. Ele faz um puta impulso lá, tenta cabeceia o vento, cai no chão e não chega na bola. O Lucão não. Toda bola bate na cabeça dele, né? Parece que ele tá levando uma pancada na testa. É desperdício de gol, né? De ataque, de perigo. O Lucão não consegue cabecear uma bola, cara. O que mais aqui? Ó, Renan Marcos, 07. Fogo no queijo de novo. Fabrício Tedeschi. 5 jogos a janela fecha. A janela vai fechar... acho que conta um mês, né? Da abertura dela. O Gui Guedes Pinto tá dizendo que vai ser mais 4 derrotas. Esse tempo de trégua aí que o Ricardo Moisés e o Pastana pediram. Ó, Rafael T. Godoy teve uma reunião entre torcida e diretoria sábado e não surgiu efeito pelo jeito. Não. Bruno José não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder que o Bruno José não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Vão ter que cantar essa música no estádio, né? Pra poder fazer as alterações, né? Reforço já. Biel Campos, e aí, mano? Beleza? Beleza. O que mais aqui? Ó, o Bru Farage, assistindo direto de Bogotá, Colômbia. Muito bom. Forte abraço aí. Ó, o Marcelo Pinguim, reforço do bom vai ter? Segundo o Mozart, vai. O professor Ander tá dizendo que não adianta um, precisa de 3 ou 4, exatamente. Né? A gente tem que ter um meio de campo que crie, um ataque que faça gol. A defesa, acho que é o menor dos problemas. Até os nossos reservas, assim, tipo, não me preocupo tanto, sabe? Ronaldo Alves, o Hernando. E nesse jogo o Derlan tomou cartão e o Lucão do Break também tomou cartão, né? Os dois tomaram cartão e estão fora contra o Sport. Que mais aqui? Ó, o Eric Zanck. Hoje também rolou um papo de que o banco BMG vai entrar com 32 milhões de patrocínio. Ouviu falar nisso? Gente, é nova, eu não vi em nenhum lugar, cara. Se você puder aí dar mais detalhes aí de onde você viu, não vi nada aí. Facebook, Instagram, Twitter. Desacredita um pouco disso, cara. Eric WC. Não podemos cair para a Série C. Muito triste. Não vejo esperança em uma reação. Não, cara, a Série C é vergonhoso demais. De jeito nenhum que essas coisas podem passar na nossa cabeça. Tem gente no ano passado que tava falando assim: pra que subir pra Série A? Vai passar um ano e vai cair. Eu preferia estar no Z4 da Série A pra cair pra B do que no Z4 da Série B pra cair na C. Tá vendo? Que a gente não pode pensar, se subir na A, vai virar saco de pancada. Que seja saco de pancada na Série A. Eu não quero ser saco de pancada na Série B. E não, Marcos 07, deve ser o Valdo, ele tá bem grandinho de gordo. Pois é, esse é o reforço de peso. O pessoal aqui falando de dispensas. Aí, ó, Rafael T. Godoy tá dizendo que a cobrança do Diogo Matheus foi uma cobrança perfeita. O que mais aqui? A solução é
aposentar o Fumagalli, o Gui Antunes, 23. Com o Fumagalli a gente não tinha medo de perder pênalti, né? Quando tinha pênalti a gente sabia que o gol estava garantido. Esse nome de peso que o Moser falou, tem alguma especulação? E será que o Felipe vai jogar? Na entrevista coletiva também perguntaram sobre o Felipe, né? O Felipe aí artilheiro do Guarani no Sub-20, marcou 8 gols, se não me engano. Falou que ele tá fora de forma. Então, o que é Nicolas Careca, Lucão do Break, que não consegue acertar um cabeceio, Nicolas Careca que não consegue chegar na bola, né? Iago, que não faz gol, Maxwell, que não faz gol. Ronald fez um gol, foi embora. E aí? O pessoal que tá no nosso elenco também tá fora de forma? Vai entender. Alan HSG, tem um contato do empresário do Iago, se ele consegue ser jogador eu também consigo. Olha aí. O Eric Zanck vai buscar mais informações aí sobre o banco BMG. FF Pedro SP15, oi. Cristiano Ronaldo tá livre no mercado, mentira. Alan HSG, alô Gabriel Mesquita, opa, que isso gente? Chegando um Gabriel Mesquita. Que o Gabriel Mesquita tem a ver com isso, pô? Aí, ó, o Fernando Lovato que perguntou, ó, sobre o Felipe. Fora de forma. Ai, piada, viu? Meu Deus do céu. Hack Carvalho 87. Boa noite. Sendo realista, ainda acredito que o time escapará, pois pra mim já foi. Cara, vamos lá, né? Não, se continuar jogando assim, vai cair, lógico, né? Vai cair. Mas o Lucas Pezão até fez uma postagem aí que eu coloquei também no feed aqui do Versão, né? Como que foram as campanhas do Guarani no final de cada primeiro turno, né? Depois que retornou. E tipo assim, mano, praticamente todos os campeonatos o Guarani lutou pra não cair, né? No desempenho de primeiro turno assim foram bem ruins, né? Ou então se tava lutando pra subir, no final acabou lutando pra não cair. Então esse ano não... Só o ano passado, né? Assim que o Guarani sempre se manteve entre os primeiros 10. Mas... Cara, esse ano tá difícil, né? Qual que foi a melhor posição do Guarani nessa Série B? Nem lembro, velho. Tem uma... O Guarani disputou 20, né? 20 jogos. Ficou uns 15, cara, na zona de rebaixamento. A melhor posição do Guarani nesse campeonato foi o quê? Um 15º lugar? Nem lembro, velho. O Gui Guedes Pinto tá dizendo que não esquece que já caiu, porque tem que olhar aí o time e os números. Se a Chita ano passado não caiu, esse ano nós não vai também. Opinião do Alan, HSG. Vamos torcer muito, né, pra isso. Continuando aí, né, sobre o jogo. Logo após, né, o gol do Diogo Matheus, o Álvaro chutou de novo de fora da área, do mesmo jeito, cara, do mesmo jeito. A bola passou muito perto lá, Kozliski lá com a ponta dos dedos lá conseguiu desviar para escanteio, quase que o Brusque retoma a frente do placar. O que a gente já falou aí durante a live, né, Lucão perdendo o gol de cabeça sozinho, cara, sozinho. Acho que foi o Nicolas Careca que deu um cruzamento. Lucão, cara, sozinho, assim, ó. A bola bate na cabeça dele, né? Ele não tem posicionamento, não tem... Cara, foda, velho. Depois o Brusque respondeu novamente, foi pro ataque. Foi dado um lançamento lá entre os zagueiros. E o Kozlinski fez uma bela defesa aí no chão aí.
evitando aí um segundo gol do Brusque, né? Ó, o Bauab aqui, ó. Salve, salve, meu amigo. Fala, Eldão. Tá triste, viu? E a sensação que fica é que nossa diretoria aceitou essa situação. É, parece, né? Tá acomodada, né? Diretoria tá acomodada, tá tudo... É o que eu falei aqui há um tempinho atrás, né? Ricardo Moisés fazendo reunião com torcida de bermudinha, sentado em cima da mesa, parece que tá na casa de praia. Vamos falar de um assunto aí que é sério pra vocês, porque pra mim, ó, tô nem aí. É o que a gente quer. A gente quer ver o time na Série C e aí não vai ter mais jeito, não vai ter mais dinheiro, acho que vamos ter que virar SAF. Já pensou se isso acontece? E aí no finalzinho do jogo teve aquele chute do Madison, né? De fora da área lá, uma pancada lá que o goleiro pegou. E já mais pro final do jogo, um lance lá que o Lucão do Break poderia ter decidido sozinho, né? Avançou na pequena área. Aí ele tinha a opção de cruzar. E foi fazer o quê? Foi dar um passo para trás e já sem força, perdeu a jogada. Ai, Jesus do céu. Como o pessoal fala, né? É o cemitério de jogadas, né? A gente tem um ataque que é inimigo do gol. Lances que são cemitérios de jogada, né? As jogadas morrem. E agora a gente vai pegar o Sport. Vamos torcer muito aí, né? Que as coisas mudem, porque é só isso que a gente pede, né? Que as coisas mudem, né? E aqui não vai ter trégua, não. Aqui agora eu vou começar a fazer meme de cobrança agora, né? Porque tá demais, cara. Tá demais. Ah, Giovanni Augusto, né? A guerrinha lá com a jornalista da Globo, né? Ficou nervoso porque a jornalista falou que ele tinha várias lesões no decorrer do ano e por isso que tá afastado agora. Aí ele falou que é a primeira lesão. Aí falou que é o jogador do Guarani que mais dá passes, dribles certos, que é o artilheiro do Guarani no ano. Beleza, eu acho que a imprensa erra muito, né? Quando é jogo do Guarani. É uma preguiça de fazer pesquisa, né? E de passar a informação certa pro jogador, ou pro torcedor que tá assistindo. Porque tem jornalista que parece jogador, né? Tem jogador que só joga bem quando é jogo grande, né? Que todo mundo aparece. E tem jornalista que só pesquisa bem dos jogadores, né? Do elenco, do aproveitamento do time no ano, quando é jogo grande, né? Aí, quando é jogo assim, ninguém tá assistindo, né? Então, vou falar o que bem entender. Mas tem um seguidor aí no Twitter que ele conseguiu fazer uma busca aí que viu que o Giovanni Augusto ficou de fora contra o Náutico por lesão lá. Na verdade, o Giovanni Augusto teve um desconforto aí e foi poupado. Então, tipo, não é a primeira vez que ele fica de fora por conta de... Eu não sei se a gente pode falar exatamente se é uma lesão, mas uma forma de evitar uma lesão, né? Foi poupado, né? Flávio Crestan, salve, salve, salve. É isso aí, galera. A gente já falou aqui bem do Guarani, agora são quase meia-noite. A galera aí já tá partindo para dormir. E estamos aqui no final da live Depressão, né? Que é final de domingo. Desejo para você um bom trabalho na segunda, ou um bom estudo, ou uma boa busca de emprego. E, né, que você tenha uma boa sorte aí no decorrer da semana. E se você não é inscrito no YouTube, se inscreva. Quando terminar aqui a live, ó, vai lá, corre lá no YouTube, se inscreve,
curte lá os nossos vídeos, deixe seu comentário para que os nossos conteúdos possam chegar a mais pessoas, né, ao redor desse mundão. Beleza? O Gustavo Bugrino, ó, salve nação Bugrina, valeu aí pela audiência. Você que não conseguiu assistir a live desde o começo, já eu subo, coloco lá no YouTube e você pode assistir a qualquer hora. Valeu? Tamo junto, família. E é o que nos resta, torcer, né, por um Guarani melhor. Vamos pensar positivo. O Guarani não tem nenhuma derrota no segundo turno, certo? Valeu? Tamo junto. É nóis. Valeu.